Nesta manhã, adore o nome do Senhor, porque Ele se faz presente nesse lugar. Aleluia, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, aleluias, dirigimos a Ti a nossa adoração e queremos que tenha chegado diante do Teu trono como cheiro suave, Senhor, como incenso glorioso diante das Tuas narinas. Agora, papai, assim como foste com a tribo de Levi, fazendo deles instrumento de louvor e de adoração, agora, Senhor, queremos que o Senhor use o Teu Filho como instrumento transmissor da Tua palavra, Pai querido, que nós possamos ser o receptor, Pai celeste, para a edificação e santificação da Tua igreja. Queremos a Tua presença gloriosa conosco, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor.
Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar participando desta quarta Escola Bíblica de Jovens. Agradecer a Deus pela vida de todos os jovens que aqui se fazem presentes, tanto aqui de Lago da Pedra, como das mais diversas caravanas do nosso estado. Quero também agradecer a Deus pela coordenação da Umadelp, na pessoa do irmão Diego e seus respectivos líderes, auxiliares. Deus possa continuar abençoando os irmãos em nome de Jesus, e eu agradeço pela oportunidade, e o agradecimento é extensivo a toda a liderança da Assembleia de Deus em Lago da Pedra, na pessoa do nosso presidente, pastor Raimundo Francisco dos Santos. Deus possa nos conceder graça nesta manhã para compreendermos a sua palavra, sermos edificados por ela em nome de Jesus. Meus irmãos, a temática que nos foi proposta está na página 8, página de número 7, uma introdução à criação e evolução. Essa é a nossa temática nessas duas plenárias aqui da manhã, em que nós queremos conversar convosco. E eu gostaria de início, começarmos como toda escola bíblica deve começar. Quero começar por uma leitura de um texto da Palavra de Deus e quero convidá-los para lermos o capítulo 1 do livro do Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Nós vamos ler todo o capítulo, que é onde nós temos registrada a história da criação do mundo. É o texto bíblico onde nós percebemos ou encontramos o maior número de detalhes e de fatos sobre a criação em toda a Bíblia Sagrada. E consideramos e acreditamos ser este capítulo, junto ao capítulo 2, os dois capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Mais importante que os evangelhos, mais importantes que as cartas, que os livros dos profetas, que os outros livros contidos em todo o cânon da Escritura. Acreditamos que os dois capítulos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada sejam esses dois capítulos, porque compreendendo errado esses dois capítulos, nós compreenderemos errado toda a Bíblia. Rejeitando esses dois capítulos, nós estamos obrigados a rejeitar toda a Bíblia. Porque tudo aquilo que segue-se ao capítulo 2, do capítulo 3 de Gênesis, até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, tem como Gênesis 1 e 2 o seu fundamento. Se nós destruirmos o fundamento, nós então teremos que, ou todo o prédio, toda a estrutura, todo o edifício da Bíblia também ruirá. É por isso que hoje, nas universidades, nas escolas e em todos os lugares, os dois capítulos mais atacados de toda a Bíblia são os capítulos 1 e os capítulos 2. Você já viu algum professor de universidade ou escola chegar e dizer: olha, eu tenho aqui, ou eu venho diante de vocês combater o relato que Paulo faz nas suas cartas, ou o relato que os profetas fazem, ou os relatos que Êxodo, por exemplo, registra? Nós não vemos isso. Todos os ataques, todos os mísseis do diabo e dos seus emissários que trabalham para desacreditar a Bíblia são direcionados diretamente, primeiramente, aos capítulos 1 e os capítulos 2, pois aqui nós encontramos
todo o fundamento da Bíblia. É impossível alguém crer em Deus sem crer em Gênesis 1 e 2 como algo literal, não uma parábola, não uma poesia, como existem determinados ramos da teologia liberal que diz que o que nós temos aqui é uma parábola ou uma linguagem poética. Nada disso aqui é literal. É impossível nós acreditarmos em Deus e não acreditarmos em Gênesis 1 e 2, assim como é impossível alguém ser ateu e crer na Bíblia. Então é algo de suma importância nós compreendermos esses dois primeiros capítulos. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era boa a luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto.
E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus. Veja como muda, como toda a configuração das palavras de Deus. Haja, apareça, produza. Muda agora. Disse Deus: façamos. Ele não disse haja, ele não disse apareça, ele não disse surja, ele disse façamos. O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva lhe será, erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus. Todos, leiam comigo o verso 21. E viu Deus. Vamos ler? 1, 2, 3. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Quantos podem dar graças a Deus por esta palavra? Eu quero, juntamente convosco nesta manhã, estudar basicamente aquilo que nós encontramos na Bíblia acerca da criação. A minha matéria, ela não vai tratar sobre os pressupostos apologéticos. Eu não vou aqui fazer uma defesa da criação, porque este trabalho caberá aos nossos outros preletores que receberam a temática dentro disso. A minha proposta é apresentar o que a Bíblia diz acerca da criação, qual a importância da criação e do entendimento correto dessa criação para a nossa vida como servos de Deus. E também, além de apresentar a doutrina da criação, observarmos alguma coisa sobre a hipótese concorrente que tenta explicar a complexidade do mundo por meios naturalistas, aquilo que convencionou se chamar de evolucionismo, ou darwinismo, ou ateísmo disfarçado de ciência, e etc. Então, basicamente, esse é o nosso ponto, tratar sobre a doutrina da criação e observarmos um pouco acerca dos postulados evolucionistas e, se houver tempo, observarmos algumas falhas e alguns defeitos dentro desses postulados, dentro dessas propostas evolucionistas. Agora imagine comigo, quantos aqui são solteiros? Levante a mão. Quem é solteiro? Levante a mão. Tem muitos solteiros. Imagine você solteiro, que você chega na sua casa numa terça-feira de manhã. Você entra na cozinha, sua mãe não está em casa, não tem ninguém em casa. E você chega na sala e você encontra sobre a mesa um belo bolo de chocolate. Está lá o bolo, não tem uma dedicatória, não tem nada, o bolo está lá em cima da mesa. E você começa a pensar,
Como é que esse bolo apareceu? Porque não tem dedicatória, ninguém disse que é para mim, mas está aqui o bolo. Como esse bolo apareceu sobre a mesa? Você tem duas hipóteses. A primeira hipótese é que alguém que sabe fazer bolo foi na despensa, pegou trigo, manteiga, farinha, pegou todos os elementos, colocou dentro de uma batedeira, mexeu aquilo, pegou uma forma, colocou dentro, colocou no forno com a temperatura certa, deixou assar, tirou e colocou numa bandeja sobre a mesa. Essa é a primeira hipótese que você tem ao olhar para o bolo que está ali. A segunda hipótese que você tem, que é a hipótese naturalista, e para os naturalistas isso é muito simples. Um caminhão do supermercado, de qualquer supermercado da sua cidade, estava fazendo entregas, quando de repente ele foi fechado por uma criança de bicicleta, e o motorista, tentando se desviar da criança, acabou capotando o carro, capotando o caminhão de entrega. E ali no meio daquela capotagem, alguns elementos que estavam dentro ali daquele caminhão, trigo, ovo, farinha, manteiga, tudo que é necessário para fazer bolo, começaram a se misturar dentro do carro e de maneira homogênea ficaram lá. E lá dentro do caminhão também tinha uma vasilha, um vasilhame de alumínio que por acaso foi esquecido ali pelos entregadores. E por obra daquele grande movimento, aquele vasilhame se partiu no meio, direitinho, em uma altura correta. E por acaso, toda aquela mistura homogênea de ovo, farinha, trigo e tudo que é necessário para um bolo, caiu dentro da vasilha. E o caminhão, pelo acidente, explodiu, pegou fogo. Os bombeiros vieram, apagaram a chama. E quando eles apagaram a chama, para surpresa deles, lá estava um bolo, direitinho, assado. E aí, como era perto da sua casa, sua mãe foi lá e pegou o bolo e colocou na sua mesa. Em qual teoria é mais fácil acreditar? A primeira ou na segunda? Se você perguntar para um naturalista, ele logicamente vai dizer que é a primeira. Mas o mesmo princípio que ele aplica para o acidente, ele não aplica para a sua teoria. O que acontece, meus irmãos, é que um bolo, ele tem em média 12 elementos. Dependendo do bolo, ele tem em média 12 elementos. Mas só uma célula que tem no corpo humano, beira os 2 milhões de elementos. Aí, acreditar que um bolo surgiu dessa forma que eu aqui descrevi, para eles é uma loucura. Não se pode acreditar que isso aconteceu. Mas deve-se acreditar que uma explosão e uma bagunça, um conteúdo pequeno de energia do tamanho de uma xícara explodiu e dali surgiu um universo sincronizado como nós temos, com leis milimetricamente definidas, e um ser humano que uma célula é capaz de encher 2 enciclopédias britânicas. Só uma célula de tanta informação que tem. Então, meus irmãos, é muito mais fácil nós crermos naquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olhando para todos os postulados do evolucionismo, do ateísmo, nós acreditamos que é muito mais necessário, ou é necessário, ter mais fé para ser ateu do que para ser crente, ou para crer em Deus. Porque é necessário crer que toda essa complexidade, tudo que nós vemos,
foi obra simplesmente do acaso. Apareceu por acaso. Um pequeno conteúdo de energia explodiu e gerou tudo isso que nós temos aí. Tudo isso. É muito melhor e é muito mais, não apenas uma questão de fé, mas uma questão de lógica também, nós crermos no relato da Escritura Sagrada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. De início, eu gostaria de mostrar a vocês no ponto de número 1. Olha aí comigo no ponto de número 1, página 7. Sobre a Bíblia e a ciência. A Bíblia e a ciência. Por que é importante nós estudarmos esse ponto? Por que é de extrema necessidade nós entendermos como a Bíblia se relaciona com a ciência? Porque criou-se uma ideia de que para crer na Bíblia eu preciso desprezar tudo quanto é conteúdo ou conhecimento científico. Tudo. Para se crer na Bíblia, alguém defende que é preciso nós abrirmos mão de todos os postulados científicos. E eu não quero fazer uma defesa da ciência, até porque essa não é a minha matéria, mas eu quero mostrar a você que toda a Bíblia, devidamente interpretada, e toda ciência devidamente estabelecida, não contradiz uma a outra. Repito, toda a Bíblia devidamente interpretada e toda ciência devidamente estabelecida não entram em contradição. É claro que eu estou falando da verdadeira ciência. Eu não estou falando da ciência que se vale não de uma ciência justa, experimental, com base em dados laboratoriais, mas que se vale de pressupostos ou de preconceitos que são aplicados antes de ir para a ciência. A ciência que é contrária a tudo aquilo que a Bíblia diz, ela é baseada, ou ela tem como fundamento, não uma procura justa pelas origens. Não uma procura justa pelas origens. A ciência que é contrária à Bíblia, ela já parte de um preconceito estabelecido. Qual é o preconceito estabelecido? Nós temos que provar que Deus não existe. É por isso que esse tipo de ciência não pode ser chamada de fato de ciência. Isso é religião. Isso é religião. Não é ciência. Porque a ciência, ela trabalha com experimentos, com comprovações científicas, com fatos científicos irrefutáveis. Mas a ciência evolucionista, ela trabalha primeiramente, ou ela tem primeiramente como fundamento o desejo de tentar provar que Deus não existe. E quando se parte desse pressuposto, dessa proposta, não se pode ter uma ciência justa. Não pode. Porque se eu olho para o universo com toda a sua complexidade e eu não analiso isso de maneira justa, com experimentos corretos, o meu desejo é provar que Deus não existe. Logicamente, eu vou forjar experimentos, eu vou forjar evidências, e ao longo da história do evolucionismo, a história do evolucionismo está manchada
por fraudes científicas, por cientistas que foram fraudulentos no apresentar provas, que fraudaram experimentos e ossos, por exemplo, e pesquisas. Está repleto disso. Poucos de nós sabemos disso, mas isso é publicado todos os anos em revistas científicas, de muitas teorias que há muito tempo eram aceitas e que você, talvez, que é mais velhinho, tem 26 ou 28 anos, aprendeu aí na sua quinta, sexta série do seu ensino fundamental e que hoje já foi desmentida completamente pela ciência verdadeira, mas ainda permanece nos livros didáticos. Ainda estão lá. Porque a ciência religiosa, como eu chamo, a ciência evolucionista, ela não tem como propósito estabelecer uma verdade científica, mas provar que Deus não existe. E para provar que Deus não existe, eles se valem de todos esses mecanismos, até mesmo de fraudes, de escândalos desse tipo. Primeira coisa que nós precisamos é entender sobre a relação da Bíblia com a ciência, é que a Bíblia não é um manual de ciência. A Bíblia não é um manual de ciência. Você não pode pegar a Bíblia e tentar, ao lado, por exemplo, de um livro científico, fazer comparações. Tentar procurar na Bíblia Sagrada aquilo que a ciência diz de maneira bem correta. Não, eu não estou dizendo, porque senão eu entraria em contradição com o que eu disse agora há pouco, que a Bíblia não tem implicações científicas. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não é um manual de ciência. Ela não foi escrita em linguagem científica. Porque o propósito de Deus não era falar sobre ciência. O propósito de Deus não era estabelecer verdades científicas. Se você pega, por exemplo, o capítulo 1 e o versículo 1 da Bíblia, Gênesis 1 e 1, você já tem: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você não tem uma tentativa da Bíblia de tentar provar que Deus existe, ou de tentar explicar como se deu essa criação, como aconteceu, como Deus pôde criar todas as coisas. Não, porque o propósito da Bíblia não é esse. O propósito da Bíblia é revelar um Deus pessoal, eterno, soberano, onipotente, criador, salvador, e que prepara homens e mulheres para si, para o seu reino e glória. Esse é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia não é estabelecer ciência, ou seja, a Bíblia ela não foi escrita em linguagem científica. A linguagem da Bíblia é a linguagem do observador. Do observador. Quando nós falamos que a linguagem da Bíblia é a linguagem do observador, o que eu estou dizendo é que a Bíblia ela foi escrita com base nos conhecimentos da época. Na época, daqueles que viviam na época em que a Bíblia foi escrita e que observavam todo o mundo ali à sua volta. E aí eu coloquei dois textos, Josué capítulo 10 e Salmos 19, que são dois textos que relatam o sol em movimento. Josué capítulo 10 relata o momento em que Josué ora para que o sol se detenha e a lua. E no Salmo 19 nós temos Davi escrevendo em linguagem poética e dizendo que o sol, que revela a glória de Deus, ele é como um noivo que sai correndo e correndo ao percorrendo o seu caminho. Então esses dois textos relatam o sol em movimento, mas nós sabemos pelas descobertas científicas que
não é o Sol que se movimenta, mas a Terra em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo. Isso aqui todo mundo sabe. E alguém olha para esse texto e diz assim: não, pois a Bíblia está em contradição. Por quê? Porque ela está dizendo uma coisa e a ciência está dizendo outra. Mas não tem contradição aqui. Porque a Bíblia não foi escrita em linguagem científica. Deixa eu lhe perguntar, você já viu algum professor de física ou química, ou algum professor de ciência olhar para uma tarde e dizer assim, ver o sol lá se pondo e dizer assim: olha, a Terra acabou de dar uma volta em torno aí do seu próprio eixo? Você já viu algum professor olhar e dizer assim? A Terra acabou de dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Já viu? Ou quando termina um ano, ele diz assim: olha, a Terra acabou de dar uma volta em torno do Sol. Você já viu algum professor dizendo isso? Eu nunca vi. Todos eles dizem: o Sol se pôs, o Sol nasceu. Porque isso é a linguagem comum da vida. E a Bíblia se utiliza exatamente dessa linguagem. O texto não está afirmando que o Sol se movimenta, mas está simplesmente se utilizando da linguagem comum da época para escrever o seu texto. Então é isso que nós dizemos, ou afirmamos quando dizemos que a Bíblia não é um manual de ciência. Ela não tem como proposta estabelecer verdades científicas, ainda que algumas das suas declarações tenham implicações científicas. Eu vou mostrar alguma delas agora. Ponto 2. A Bíblia, embora não seja um manual de ciência, ela está repleta de afirmações que foram comprovadas pela ciência. E isso aqui foi escrito quando não havia essa ciência nos moldes como há hoje. Quando não havia telescópio, quando não havia nave espacial para termos uma observação da Terra de fora dela, como fotografia, como nós temos hoje. Não tinha isso aqui. Mas olha o que Jó diz no capítulo 26, versículo 7 do seu livro. Ele, ou seja, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Provavelmente, o livro de Jó seja o livro mais antigo na sua escrita em toda a Bíblia. Na sua escrita, no seu registro. Então, o que nós temos aqui é o registro mais antigo de uma verdade científica. Na década de 60, o planeta Terra foi fotografado do espaço por um satélite artificial, comprovando empiricamente o que também havia sido proposto por Isaac Newton: a Terra paira sobre o nada. Então, embora a Bíblia não tenha como propósito estabelecer verdades científicas, mas as suas declarações têm implicações científicas exatas, implicações científicas claras. Segundo, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, Salomão escreveu: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Lavoisier, o pai da química moderna, há mais de 200 anos escreveu: na natureza nada se perde, nada se cria. É claro que ele está falando de uma natureza já criada. Tudo se transforma. E o que Salomão estava dizendo em linguagem poética era exatamente disso: que tudo quanto acontece a partir da criação de Deus estabelecida não é uma criação propriamente dita, mas algo que é feito a partir de elementos que Deus já colocou ali. Nada se cria, tudo se transforma. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, lemos: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A ciência do século 21 sabe que toda matéria visível é feita de partículas invisíveis.
Observe que a Bíblia devidamente interpretada e a ciência devidamente estabelecida não entram em contradição. A Bíblia é o único livro conhecido até o presente momento que afirmou há cerca de 3.000 anos atrás que o planeta Terra, no seu início, possuía um único continente. Observe comigo aí Gênesis capítulo 1 e o versículo 9 e 10 diz assim: E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, não há porções, a porção seca, terra. Isso aqui, irmãos, foi afirmado ou escrito há cerca de 3.000 anos atrás. E sabe quando foi que isso aqui foi afirmado pela ciência? No ano de 1920. No ano de 1920, um cientista, Alfred Wegener, não sei pronunciar bem correto o nome, propôs ou fez essa proposta científica. E com base em experimento, em ciência, em estudo geológico, descobriu que a Terra, no seu início, tinha apenas um continente. Um continente. E a Bíblia, há muito tempo já afirmava isso. E chamou Deus a porção seca, terra. A porção seca. E entendendo isso aqui, irmãos, fica fácil nós compreendermos como se deu o dilúvio global. Alguém fica na dúvida: será que o dilúvio foi global? Será se foi apenas local? E muitos cientistas modernos dizem que pode até ter acontecido um dilúvio, mas o dilúvio foi apenas local. Mas é muito fácil nós entendermos como esse dilúvio foi universal. O que nós tínhamos era água e uma porção seca no meio. Nós não tínhamos continentes, nada disso. O que nós tínhamos eram mares e porção seca. Um único continente. Daí a facilidade também de Noé ajuntar os animais aí de todos os lugares. Porque não havia divisão, não havia continentes que dividiam, só havia um único continente. E aquilo que a Bíblia já afirmava há muito tempo, a ciência descobriu no ano, publicou no ano de 1920. Agora, o mais espantoso, observe comigo, a Bíblia afirma que todos os seres humanos são descendentes de uma única e mesma mulher. E deu o homem, o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Gênesis 3 e 20. Em 1987, a doutora Rebecca L. Camp publicou o resultado de suas pesquisas com o DNA mitocondrial, demonstrando que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Para quem não sabe, o DNA mitocondrial é um DNA que só é transmitido em todas as gerações pela mulher. Pela mulher. Só pela mulher. E se você pegar o meu DNA mitocondrial, do pastor Ernesto, o do Vando, de todos que estão aqui, é apenas um. Um apenas. O que mostra, irmão, que todos nós tivemos uma ancestral em comum. Em comum. Então, e quem é essa ancestral? Eva. Então, a ciência, mais uma vez, comprovando aquilo que a Bíblia diz de maneira muito clara. Muito clara. Isso aqui, você não vai encontrar em um livro científico da sua escola. Nunca você vai encontrar. Nunca. Porque esse tipo de descoberta abala todos os alicerces evolucionistas. Todos. Mas graças a Deus, Deus tem abençoado a verdadeira ciência
que tem descoberto que tudo aquilo, ou comprovado, que tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade e é digno de nossa crença. A Deus seja a glória e o louvor para todos sempre. Segundo ponto, a importância da doutrina da criação para o jovem cristão. Por que é importante nós compreendermos a doutrina da criação? Por que é importante? Por que não é importante apenas nós sabermos sobre a vida de Cristo, sobre os seus milagres, sobre as suas obras divinas, o seu sacrifício e sua ressurreição? Tudo isso é importante. Mas por que também é importante nós termos uma compreensão exata da doutrina da criação? E quando eu falo, irmãos, de doutrina da criação, eu não estou me referindo, repito, ao que o pastor Silas Daniel vai tratar à tarde, que é sobre o criacionismo científico. Vocês vão aprender à tarde que existem 3 ramos aí dentro do criacionismo: o bíblico, o religioso e o criacionismo científico. Eu não estou falando do criacionismo científico e nem do religioso. Eu estou falando do criacionismo bíblico, daquilo que a Bíblia diz acerca da criação. Por que é importante a nossa devida compreensão desta matéria bíblica? Em primeiro lugar, a Bíblia lhe confere grande significado. Essa é a primeira razão, porque é importante nós compreendermos a doutrina da criação, é porque a Bíblia lhe confere grande significado. A primeira afirmação da Bíblia já é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu gostaria de me deter um pouco nesse pequeno versículo da Bíblia, mas que abarca uma série de ensinamentos, de princípios, e que são bastante importantes. E é impossível, meus irmãos, que nós, ao olharmos para esse texto bíblico, não façamos a seguinte pergunta: por que Deus criou? Por que Deus criou? Por que Ele não deixou do jeito que estava? Porque na eternidade Ele era satisfeito. Havia a Trindade Santa: Pai, Filho e Espírito Santo. Não havia necessidade de nada mesmo. De nada. Deus não precisava de alguma coisa. Alguém diz assim: Deus criou porque ele precisava ser adorado. Que é isso? Isso, além de heresia, é blasfêmia. Porque Deus é completo em si mesmo. Deus não precisa de adoração. O homem adora a Deus não porque foi feito para adorar tão somente, mas porque o homem é a imagem de Deus, reflete em si a sua presença, ainda que essa imagem tenha sido colocada em defeito por conta do pecado, mas o homem ainda carrega em si a imagem de Deus, ainda que manchada em sua vida, e ele adora a Deus por isso. Então a adoração é uma necessidade do homem e não de Deus. O homem precisa e deve adorar a Deus como reconhecimento de que foi criado por Ele e de que Ele é soberano, rei sobre todas as coisas e merece ser adorado. Não precisa, mas merece ser adorado por todos nós. Portanto, Deus não criou porque Ele precisava de alguma coisa. Nada disso. Deus não criou porque viu que havia uma necessidade de criar. Deus criou porque quis. Porque quis. Esse é um entendimento básico que nós precisamos ter. Deus criou o mundo
com um propósito, mas Deus não criou o mundo porque precisasse criar, porque era uma necessidade dele, mas porque ele quis criar. Ele quis criar. Um outro princípio muito claro em Gênesis capítulo 1 é que Deus já aparece em cena criando, mostrando, meus irmãos, que Deus, Ele é anterior a tudo aquilo que foi criado. Ele é anterior, Ele é eterno, portanto, como a Bíblia diz, e além de eterno, Deus é autoexistente. Autoexistente. Ou seja, Ele sempre existiu. O princípio mais importante que emana do verso 1 é que Deus é autoexistente. Ele é eterno. Ele é eterno. E isso aqui, eu acredito ser o calcanhar de Aquiles da evolução. Por quê? Porque se você for conversar com um cientista justo, ele vai ter que se dobrar àquilo que nós chamamos de princípio cosmológico. Qual é o princípio cosmológico? É que tudo que veio a existir tem uma causa. Tem uma causa. Não há como nós dizermos justamente, racionalmente, que alguma coisa veio a existir por existir. Não há como. O princípio cosmológico, quando nós falamos de princípio cosmológico, é daquilo que é comum no mundo, é que tudo que tem um início tem uma causa. E nós temos muitas comprovações da ciência que o universo teve um início. E todo cientista, para ser justo, ele vai ter ou que se dobrar à evidência de que a causa da criação é uma causa anterior a ela e, portanto, eterna, e vai ter que dizer que é Deus, ou então ele vai ter que dizer que a matéria é eterna. Não tem para onde ele fugir. É por isso que eu digo que esse princípio, o fato de que Deus é autoexistente, eterno, é o calcanhar de Aquiles da evolução. Porque se você for conversar com um cientista que trate as coisas devidamente justas, ele vai ter que se dobrar ao princípio cosmológico, de que tudo que veio a existir tem uma causa. E nós temos comprovações de sobra que o universo veio a existir. E ele vai ter que se dobrar ou a dizer que a causa é pré-existente antes da criação é Deus, ou ele vai ter que dizer que a matéria é eterna. Vai ter que cometer um assassinato intelectual. Ele vai ter que dizer que a matéria é eterna. E ele vai ter que adorar a matéria. Porque ela é eterna. Porque ela sempre existiu. Percebe que é preciso você ter muito mais fé para ser ateu do que para ser um cristão? Porque para crer na Bíblia é muito mais fácil. Crer que um Deus todo-poderoso, eterno, imutável, soberano, por obra de sua vontade, disse: haja luz, e houve luz. Criou todas as coisas, o universo, o mundo, tudo quanto existe. Portanto, Deus é eterno, Ele é pré-existente. Outra coisa para nós entendermos aqui no verso 1 é quando a Bíblia diz no princípio. Que princípio é esse? Esse princípio, se você disser o princípio da eternidade, não dá. Porque eternidade, logicamente, é algo sem início. Porque é eternidade. Eternidade não tem início. Se você disser que é o princípio de Deus, por exemplo, ou de
Cristo, como afirmam os nossos colegas testemunhas de Jeová, você está errado também. Porque ele é Deus, e João capítulo 1 diz que no princípio ele já estava com Deus, e ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que princípio é esse aqui? O princípio aqui é o princípio da criação. Da criação. E por que esse princípio, essa palavra é colocada aqui? Porque para Deus criar, Ele precisou criar duas coisas que não são visíveis, mas que precisavam ser criadas para que Ele continuasse a obra da criação. A primeira coisa que Deus criou, portanto, foi o tempo. Porque o que existia era apenas eternidade. Deus é eterno e tudo quanto lhe cercava, a eternidade lhe envolvia. Para Deus criar, Ele cria primeiramente o tempo, porque a sua criação ela é temporal. Enquanto, melhor, Deus é atemporal, a sua criação é temporal. Então Deus tem que criar primeiramente o tempo, para em seguida criar. A segunda coisa que Deus cria é o espaço. É o espaço aonde colocaria a sua criação. Então Deus cria o tempo e Deus cria o espaço. Então quando a Bíblia diz no princípio, ela está falando exatamente deste momento, onde Deus cria o tempo e Deus cria o espaço para então pôr ali a sua criação. Segundo lugar, por que é importante nós entendermos a doutrina da criação? A criação tem ocupado uma parte significativa da crença da igreja. Para se ter uma ideia, o primeiro credo da igreja cristã, chamado Credo dos Apóstolos, ele já traz as seguintes palavras: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso aqui é o documento mais antigo da fé cristã depois da Bíblia. O documento mais antigo. Depois da Bíblia Sagrada, o documento que nós temos mais antigo sobre os relatos daquilo que a Bíblia cria, já traz no seu princípio, a sentença: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Veja que cita primeiro o poder e depois diz que Ele é Criador do céu e da terra. Isso no início da era cristã. Para você ver o significado, ou como era importante o fato de que Deus havia criado todas as coisas. Já no princípio da história da igreja, nós já temos a igreja se posicionando nos seus credos, nas suas confissões, acerca do fato de que Deus é o Criador de todas as coisas e, no caso também dos céus, portanto, dos céus e da terra. Terceiro, o entendimento errado da doutrina da criação pode afetar nosso entendimento de todas as demais doutrinas da Bíblia. De todas. Se você pegar Gênesis 1 e 2 e desacreditar, ou fazer, como eu disse a princípio, como as teologias liberais fazem, dizendo que não, o que nós temos ali é poesia. O que nós temos ali é simplesmente um relato poético da criação, ou então uma alegoria. Uma alegoria. Não há nada ali de literal. Isso é o que a teologia liberal diz. E além da teologia liberal, pasme, eu não sei se vocês sabem disso, mas existe uma corrente cristã e evolucionista, que é o chamado evolucionismo teísta. São pessoas que querem acreditar na evolução e acreditar em Deus também.
Eles dizem assim: não, a ciência está correta. Quando ela diz sobre o surgimento do universo, quando ela fala que nós viemos aí de uma ameba e essa ameba se desenvolveu até chegar a um macaco, e esse macaco virou um símio, e esse símio um homem aí meio encurvado, e foi se ficando ereto até que chegou na nossa estatura normal do homem moderno. A ciência está correta. Só que tudo isso foi obra de Deus. Deus criou assim. Isso é o que o evolucionismo teísta diz. A tentativa, e para mim é o remendo mal colocado, de tentar conciliar a Bíblia com essa falsa ciência. E tem muitos que acreditam nisso. Muitos que acreditam nisso. Que são evolucionistas teístas. Que creem em Deus, mas que creem que a forma de Deus criar foi aquilo, ou é aquilo que a evolução diz aí nas suas teses. E isso, meu irmão, é algo que vai completamente contrário ao que nós observamos em Gênesis capítulo 1. E quando eles se deparam com esse texto, que eles dizem aquilo que eu disse: isso aí é uma poesia, é alegoria, o escritor está falando aí em linguagem poética, ele não está dizendo que foi dessa forma. Isso, irmão, parece brincadeira de criança. Porque se eu pego você que estuda aí na 8ª série, 9º ano, né? E eu lhe entrego um livro, um texto de poesia, um drama e uma comédia, e um relato literal, esses quatro tipos de texto, você vai olhar para o texto, e aquilo que é poesia, você vai dizer que é poesia. Porque há uma linguagem particular para a poesia. Aquilo que é drama, você vai dizer que é drama. Aquilo que é um relato literal, uma biografia, você vai dizer que é. Porque isso é facilmente percebido. Aí você olha para todo o relato da criação e dizer que isso aqui é poesia. É de fato apenas uma tentativa infeliz de tentar conciliar a Bíblia com a ciência. Quarto lugar, a importância do entendimento da doutrina da criação para o jovem cristão, para o cristão, é que o nosso relacionamento com Deus depende de nosso entendimento correto da criação bíblica. Há pessoas, irmãos, que pensam que Gênesis capítulo 1, que mostra Deus criando o homem, não tem nada de espiritual, de aplicativo para a nossa vida cristã a nos ensinar. Penso que ali está o relato. Nós devemos olhar para aquele relato e crer naquele relato e ponto final. Mas a Bíblia, toda a Bíblia sendo inspirada por Deus, ela é útil, como Paulo diz em 2 Timóteo 3, para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem, o jovem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que está escrito ali não está escrito apenas para nos dar o relato da criação, mas para nos ensinar também verdades espirituais. E quando nós olhamos para a doutrina bíblica da criação, nós entendemos que o entendimento correto da criação, ele nos faz ter um relacionamento também correto com Deus. Se você quiser e deve ler comigo o texto de Atos capítulo 17, só para você ver como, de fato, o que nós estamos dizendo é um princípio claro na Escritura. Atos 17 e o versículo 25. Verso 25. A parte B. Pois ele mesmo, falando de Deus, Paulo estava pregando em Atenas, diante dos filósofos, ali no Areópago, e ele faz um relato de Deus como Criador. E ele diz: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas.
Paulo está usando a criação para provar o seguinte princípio. Qual o princípio? Que todos nós dependemos de Deus. Que até aquilo que é básico para a vida, que é respiração, nós recebemos de Deus. Então, ao olharmos para o relato da criação, nós temos que nos dobrar diante do Deus Todo-Poderoso e reconhecer a nossa total dependência da sua pessoa, porque é por Ele que nos movemos, é por Ele que vivemos e é por Ele que existimos. Quinto ponto, a doutrina da criação também, ela é a base para o monoteísmo. Vocês sabem o que é monoteísmo? Vem de mono, teísmo, Deus. Ou seja, a crença em um único Deus. Único Deus. A criação, ela é básica, a doutrina da criação, ela é básica para o entendimento correto do monoteísmo, ou seja, do fato que existe um único Deus verdadeiro. Único Deus verdadeiro. E em sexto lugar, a doutrina da criação, sexta razão, porque ela é importante, nos ensina que há um propósito para o mundo e para o homem. Se você pegar todos os postulados do evolucionismo e lê-los, no final, você sempre vai ficar no início com a pergunta por quê? E no final você vai ficar com a pergunta para quê? E não há resposta. Por que foi criado? Eles não sabem responder. Por que a matéria, que é eterna, segundo esse princípio, trouxe tudo isso aí à existência? Por quê? Não tem resposta. Se você pegar o final, para que então foi criado? Também não tem resposta. Não tem, porque não há propósito. Não há propósito. Não há razão e não há propósito no final das contas dentro desse imbróglio aí evolucionista. Mas olhando para o relato de Gênesis, nós entendemos que Deus, que é sábio, que é supremamente inteligente, criou todas as coisas com um propósito. Tudo Deus criou com um propósito. Se você pegar, por exemplo, a sua própria constituição humana, seu corpo, e você pegar isso aqui que está nos seus olhos, pestana, como a gente chama, né? A pestana. Para nós isso aqui não serve de muita coisa. Para que serve isso aqui? Para que serve isso aqui? Mas Deus criou até essa pequena coisinha com um propósito. A pessoa, se não tivesse isso, seu olho seria bombardeado por cisco, por sujeira, cabelo do nariz, eu ia falar mesmo, os cabelos do nariz, que servem como aquele filtro do ar-condicionado, os cabelos do seu nariz servem para isso. Então, até essas mínimas coisas, Deus criou com propósito. Porque Deus é sábio, é inteligente, e tudo aquilo que Deus criou serve a um propósito estabelecido por Ele. Se você pega, por exemplo, o relato de Gênesis, você vê a tempestade obedecendo a Deus, você vê um peixe obedecendo a Deus, você vê uma árvore, uma planta nascendo por ordem de Deus, você vê um verme comendo a planta por ordem de Deus. E na história de Jonas, o único que não quer obedecer a Deus é o homem. E continua do mesmo jeito. A natureza obedece a Deus, mas o homem continua teimando em não querer obedecer a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pela total certeza da tua existência, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, vou me inspirar na lei
letra da canção, vou cantar agora e sentir sua unção. Adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está Em meu DNA te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Deus. Aleluia. Oh, teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Vou me inspirar na letra da canção, sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei.